Cumprimenta o seu irmão do seu lado, que está atrás de você, que está na sua frente. Fala que bom que você veio, você está no melhor lugar. Amém? Aleluia. Eu quero ler com você a palavra de Deus no livro de Números. Livro de Números, capítulo 6, verso 24 até o verso 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê e conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você pode orar comigo? Vamos de novo, verso 24. Repita comigo, diz assim: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém. Aleluia. Abençoe o seu irmão, diga: o Senhor te dê paz, o Senhor te conceda graça, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde você, a sua casa, a sua família. Amém. Fala para o seu irmão: você não é mais escravo, você não é mais pecador, o Senhor te redimiu. Amém. Feche seus olhos, diga assim comigo: eu não sou. E depois que soube do centurião, cedeu o cadáver ou o corpo a José. Versículo 46 e último: o qual, tendo comprado um pano de linho, e tirou da cruz o corpo, obviamente de Jesus, envolveu no pano e depositou no sepulcro aberto, em rocha, e rolou uma pedra à porta do sepulcro. Esse texto aqui faz a gente aprender algo muito interessante. José de Arimateia, eu vou fazer uma pergunta antes de fazer minha colocação aqui. Um corpo que já está morto, sem valor, que já está morto, né? Eu te pergunto: você faria alguma coisa que já está morta, esquecido, velho, sem nenhuma utilidade? Você faria isso? Eu acredito que ninguém faria isso. Mas aqui, para a gente aplicar na nossa vida, esse José de Arimateia, um homem ilustre, a Bíblia fala que ele é um homem rico, homem de grande conceito na sociedade. Ele teve esse ânimo de ir lá comprar o corpo de Jesus. Aqui o que a gente pode aprender é que José de Arimateia, ele se importou com o corpo de Cristo. Trazendo para a nossa vida aqui, nós temos que importar com o corpo de Cristo, com a igreja. Você se importa com a igreja? Oferecendo o seu melhor, seu dízimo, sua oferta? Você tem essa convicção de o que você está trazendo para o reino de Deus é de grande valor? Você se importa com o corpo, que fala a igreja, de tudo que ela está passando? Você se importa também com as coisas que estão acontecendo, com a construção, com os afazeres da igreja? Então, pois é, esse homem aqui se importou. José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, entendendo que tem muito valor. Ele pegou o corpo, comprou o corpo, e a Bíblia diz que ele comprou um linho fino. Linho naquela época era muito valioso, até hoje é assim, né? O linho. Então, aqui a gente pode aprender que quando você tem um coração como o coração de José de Arimateia, você vai cobrar o ânimo e dizer: o que eu vou oferecer ao Senhor, minha oferta e meu dízimo tem valor.
Então ele não pensou duas vezes, ele foi lá, conversou, porque na verdade o corpo não ia sair se não tivesse alguém de coragem. Precisamos ter coragem, irmão. Até na hora de dar a nossa oferta temos que ter coragem, porque muitas vezes a carne quer lutar, né? A luta com o espírito. Eu dou ou não dou? Dou ou não dou? Vai faltar para pagar a conta. Mas se você tiver coragem, e se você recobrar o seu ânimo, você vai dizer: eu me importo com o corpo de Cristo, porque Deus vai cuidar de você. E aqui a Bíblia diz, a Bíblia registrou isso aqui, porque esse homem se fez notório, porque ele se importou com o corpo de Cristo. Nós temos que se importar com o corpo de Cristo, irmãos. Nós temos que importar com a igreja. Nós temos que se importar com as coisas que acontecem na igreja. E quando você faz isso, pode ter certeza que Deus vai cuidar de tudo que você tem, de suas finanças, da sua saúde. Pode ter certeza disso. Então, para a gente concluir aqui, quando você tiver esse entendimento de que aquilo que para você parece ser insignificante, como por exemplo aqui para José de Arimateia, achando que o corpo não tinha valor, ele se importou. Ele se importou com o corpo de Cristo. Então, para a gente entender melhor, quando você faz algo para o corpo de Cristo, quando você decide com todo o teu coração de ofertar ao Senhor, de entregar o seu dízimo ao Senhor, pode ter certeza que você vai ser notório no céu. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Da mesma forma que José de Arimateia, pegue o seu dízimo ou a sua oferta, feche seus olhos e apresente diante do Senhor. Mas não se constrange se você não tem para dar. Mas põe isso no seu coração: eu me importo com o corpo de Cristo. Eu me importo da mesma forma que José de Arimateia, esse homem que esperava o reino. Você espera o reino do Senhor? Então, faça isso com todo o teu coração. Então, quando a gente faz isso de espontânea vontade, de coração voluntário, pode ter certeza, Deus não vai esquecer. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Eu quero apresentar diante do Senhor nossas ofertas, nossos dízimos, para que faça notório diante do Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Senhor, neste momento eu apresento diante do Senhor cada dizimista, cada ofertante da tua casa, aqueles que têm sido mantenedor da tua obra. Coloca as tuas mãos sobre ele e vai de encontro às suas necessidades, Pai. Neste momento que o Senhor venha repreender todo devorador, todo migrador e todo cortador, que as mãos do Senhor alcancem cada área da vida dos teus filhos, área sentimental, espiritual, emocional e financeira. Derrame as bênçãos de Abraão sobre cada um dos teus filhos, Senhor, e resplandeça a tua face sobre ele e te dê a paz. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho feito. E com o nosso coração voluntário, estaremos agora oferecendo a Ti o nosso melhor, nosso dízimo e a nossa oferta. Abençoe a cada um dos seus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de vir, dá uma linda salva para Jesus. Vem trazer a sua oferta aqui. Amém. O pastor ele tem falado muito sobre isso, sobre a nossa identidade, né? E ele tem falado também sobre o nosso posicionamento. Amém. Os homens que estão aqui, eles vão lembrar daquele culto, dos homens que o pastor pegou, né? Não de jeito. Eu creio que muitos homens, muitos maridos melhoraram a partir daquele culto ali, porque foi tremendo. E ele falou muito sobre posicionamento. Amém. Eu quero falar um pouco sobre a vida de um camarada aqui, amém? Então vamos lá, verso 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Diga isso comigo: estava
malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Guarde isso aí. Para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga isso comigo: poderoso guerreiro. Tem uma outra versão que ele fala assim: varão valoroso. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Poderoso guerreiro, volta um pouquinho. Poderoso guerreiro. Amém. E ele disse o que? Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? E ele disse o que? Ah, Senhor. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da casa da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Diga assim comigo: um só homem. Amém? Próximo. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que estás falando comigo. Peço que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Próximo. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu sobre a grande árvore, ou seja, na onde o anjo estava. Amém? E ele estava lá. Amém? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante dessa palavra. Que o Senhor venha falar poderosamente através da minha vida. Usa-me como um canal de palavra viva, Pai. Que a sua palavra ela é viva e eficaz na nossa vida. E que nessa noite não seja diferente, mas que nós saímos daqui, Pai, com a convicção que Tu estás conosco, que nós vamos fazer coisas grandiosas para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui nós vemos uma história de um cara que se chama Gideão, Muitos aqui já ouviram falar sobre esse Gideão. E só que aqui a gente começou a ler do capítulo, do verso 11. E o capítulo 6 ele começa dizendo aqui que outra vez o povo de Israel agiu mal perante Deus, ou outra vez o povo desobedeceu. Aqui nós estamos falando de um povo de Israel. Amém? Um povo que tem promessa, um povo que tem a palavra, um povo que Deus diz que está com ele sempre, um povo que foi liberto do Egito, Então aqui é um povo que simboliza o quê? A nossa vida. Não era um povo qualquer, não era qualquer pessoa do mundo, mas sim um povo de Deus, assim como eu e como você. Amém? Então esse povo, ele estava agindo mal com Deus. Assim como nós podemos estar na igreja e muitas das nossas atitudes não estão de acordo com aquilo que Deus ele espera de nós, com aquilo que Deus ele fala que nós somos. Amém? E ninguém aqui é isento disso. Amém? Não é porque você é filho, não é porque você é salvo, não é porque você é bonito, não é porque sua roupa também é bonita,
porque você tem dinheiro ou não, que você vai ser isento de todas essas coisas que o mundo tem a oferecer. Amém? O mundo está carregado de informações, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo e o pastor ele falava assim, por que nas igrejas hoje é mais difícil a gente ver pessoas, endemoniadas, acontecendo algumas coisas assim, que geralmente antigamente acontecia. Por quê? Hoje o inimigo ele tem escravizado não só o corpo das pessoas, mas ele começa na mente. Amém? Então nós podemos estar caminhando com Deus, mas a nossa mente pode estar longe. A própria palavra de Deus ela diz, com seus lábios eles me louvam, mas o seu coração está longe. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei assim abismado. Era uma igreja, eles cantavam louvores assim como a gente canta aqui, e era uma igreja LGBT. Entendeu? Então algo de errado não está certo. Então algo precisa ser mudado na vida dessas pessoas. Amém? E eles estavam convictos ali naquela vida deles. Amém? Que Deus transforme, que Deus ele pode fazer todas as coisas. Amém? Então, assim como o povo de Israel estavam voltados a adorar outros deuses, que no caso era Baal, ali no comecinho ele fala que eles tiraram a adoração de Deus e eles estavam voltados a Baal. Baal aqui simboliza o mundo, simboliza as coisas mundanas, simboliza o que? Aquilo que não agrada a Deus, porque a palavra diz que aquele povo ele não estava agradando a Deus. Amém? Mas Deus, como é o nosso Pai, o plano de Deus ele nunca é acabar com a sua vida. A maior mentira de Satanás que ele vem há muitos anos, eu creio que eu recebi essa palavra, e eu creio que muitos aqui também receberam. Não faz isso que Deus castiga. Não faz isso que você pode morrer. A mão de Deus vai pesar sobre você. Quem nunca ouviu isso? Então Satanás ele coloca isso na nossa mente. E muitos irmãos, eu estava até falando, acho que foi ontem na célula, que muitos irmãos, cristãos, eles vêm para a igreja só por medo de não ir para o inferno. Fala, eu não quero ir para lá, então eu vou para lá. Mas o coração não está aqui. O coração não está em Deus. Amém? O nosso coração deve estar no Senhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então Deus ele não decidiu matar aquele povo, porque um pai ele não decide isso. O filho desobedece, o pai fala, vou acabar com a sua vida. Não acaba. Mesmo que ele fala, ele até bate, dá castigo, mas depois vai lá, porque ele ama. Ele não quer acabar com a nossa vida. E Deus muito menos. Então Deus ele faz o quê? Aquele povo inteiro, a palavra diz que foi o povo inteiro, ele se voltou a adorar outros deuses. Amém? E ele fez o quê? Ele deu um castigo, uma sentença a esse povo, que eles foram escravizados por aquele povo de Midian, que se chama midianitas. Amém? Aqui no Ministério de Louvor a gente tem um dizer de chamar os irmãos ali da mídia de ser midianitas. Às vezes eles são terríveis, às vezes eles não ajudam, mas esse povo midianita era bom demais, porque eles escravizaram esse povo de Israel. Amém? Então não chegava nem perto dos midianitas que nós temos aqui na igreja. Amém? Esse midianita é santo, esse midianita é bênção. Amém, Natan? Glória a Deus. Então, mas não foi por um curto período de tempo. A palavra diz que foi por 7 anos. Então a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida nesse momento. Quantos anos o inimigo
ele tem parado a nossa vida, por a gente dar ouvidos àquilo que não é de Deus. Às vezes é muito mais que esse tempo, muito mais que 7 anos, às vezes é uma vida toda, amém? E isso não é o que Deus quer para nenhum de nós, amém? Eles eram tão oprimidos que eram obrigados a se esconder em cavernas, e também tudo que plantavam e produziam, os midianitas levavam tudo. Então era uma vida assim, difícil. Imagina você trabalhar o mês inteiro e vir alguém lá e falar, chegar igual o seu barriga assim, ó, quero todo o seu dinheiro, me dá. Mas eu trabalhei, não interessa, me dá. E eles eram obrigados, eles eram tão oprimidos, e eles iam fazer o quê? A fuga era o quê? Caverna, se esconder, amém? E é isso que muitas vezes o inimigo tem feito na nossa vida, e a gente quer se esconder, amém? E a palavra diz que nós somos o que? A luz do mundo. Luz do mundo não é para se esconder, irmãos. Luz do mundo é para irradiar aquilo que Cristo é na tua vida. Aleluias, aleluias. Gostaria que o Natan colocasse lá o verso 11 para mim. Que a palavra diz assim: um dia o anjo do Senhor sentou-se debaixo do carvalho, mas lá embaixo daquela árvore tinha alguma coisa que chamou a atenção, porque há 7 anos aquele povo era escravizado. Há 7 anos aquele povo, ele vivia escondido, e algo chamou a atenção do anjo do Senhor, que aqui, se nós procurarmos um pouco, nós saberemos que é o próprio Deus, amém? Porque naquele tempo não existia o Espírito Santo, e Jesus também ainda não estava em carne, amém? Então o anjo, toda vez que aparece o anjo do Senhor, é o próprio Deus, amém? E aquele homem, ele chamou a atenção, e a palavra diz que ele se sentou. Então quer dizer o quê? Que ele estava observando o que aquele homem fazia, o que Gideão estava fazendo, porque ele olhou todo aquele povo, ele olhou todas aquelas pessoas se escondendo. Produzia, se escondia. Não dava certo, se escondia. Os homens vinham, ele se escondia. E aquele homem, ele chamou a atenção do Senhor, porque ele estava fazendo algo, amém? Que nenhum outro homem daquele povo estava fazendo. Ele não estava passivo. Uma das maiores armas que o inimigo tem para destruir a nossa vida é nos colocar a passividade. Não é comigo, tenho nada a ver com isso. O irmão Érico falou sobre isso aqui agora, né? Que até o corpo de Jesus teve alguém que foi lá e falou: não pode ser assim. Temos que cuidar do corpo. Não é algo descartável, é o que Deus ele fez. Amém? Então esse homem, ele não estava passivo. Na nossa vida vão existir 3 tipos de pessoas que sempre estarão observando assim, bem de perto, aquilo que nós vamos fazer, o nosso posicionamento. 3 tipos de pessoas. Você pode falar isso comigo? 3 tipos de pessoas estão me observando. Amém? Primeiro tipo de pessoa é o diabo. Ele é astuto, não tem jeito, ele é levado demais. Está sempre ali para o que? Nos acusar, né? Se é aquele camarada que está do seu lado, você fala: ó, eu estou aqui, mas ó, ele está ali também, qualquer coisa. Mas não, ele está só para te acusar. Ele está sempre te observando. Amém? O diabo está sempre te observando para o quê? Para te acusar, para ver você fazendo algo diferente daquilo que ele quer para a sua vida. Quer roubar, matar e destruir.
E ele olha para você, pastor Evandro, você fazendo isso, você sendo um ministro na palavra do Senhor, olha a sua vida, olha o que você fez essa semana. Sabe, você não agiu direito com a sua esposa, e você está aí falando das coisas de Deus. O que você está fazendo aí nessa célula? É isso que ele vem exclusivamente, porque se você ainda não sabe, o diabo também ele tem a sua eternidade, mas é um lugar muito diferente do nosso. A eternidade dele é um lugar muito que eu não quero nem saber. Então, ele tem o tempo todo para te atazanar a sua vida, a sua mente, te atrapalhar naquilo que você está fazendo para Deus. Amém? Então, o primeiro tipo de pessoa é o diabo. Ele vai sempre te acusar, falar das suas falhas. Segundo tipo de pessoa, ser humano. Qualquer ser humano, nós somos seres humanos, somos rodeados de seres humanos. Mesmo que se você não quiser, você fala, eu quero ficar em casa, sem fazer nada hoje, não vou ver ninguém. Aparece alguém lá na tua casa, bate alguém lá na tua porta, vai ler, ei filho, você não vai levantar não? Ei filha, você não vai comer? Ei amor, o que você está fazendo? Sempre você vai ter esse contato com algum ser humano na sua vida. E esse ser, essa pessoa, ela vai estar também te observando. Amém? Então, diferentemente do diabo, que ele só olha o que? O seu passado, aquilo que você já passou, aquilo que você já fez, aquilo que foi o seu erro, aquilo que foi o seu tropeço, né? O ser humano, ele não olha isso. Muitas vezes ele não está nem aí. Ele vai olhar o que? O seu estado hoje. Ele vai olhar a sua, a sua carcaça, aquilo que você está apresentando. Nossa irmã, sapato novo, né? Nossa irmão, que carrão, hein? Nossa irmão, você está vindo de bicicleta? As pessoas estão interessadas em ver o teu presente. Pouco importa para elas o teu passado e muito menos o teu futuro. Porque quando para algumas pessoas erradas, que nós temos esse costume feio de fazer isso, não é algo que está longe de nós. Algumas pessoas erradas que nós teimamos, de contar os nossos projetos. O irmão nada a ver lá do seu trabalho. Você começa a falar para ele, tem um projeto de abrir uma loja aí. Para! Você não está vendo isso não? O Brasil está todo quebrado. Para com isso, esquece esse negócio. Trabalha aí pro povo mesmo, trabalha aí pro... Acabou o seu sonho. Amém? Então, muitas vezes ele só está interessado o quê? Com o seu presente. Ele está vendo o quê? Aquilo que você é, a sua capacidade, se você é esperto, se você não é. E ele quer só o quê? Nos frustrar muitas vezes. Amém? Então ele olha o seu presente. E o terceiro tipo de pessoa, que é esse que nós devemos guardar para nós, é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Espírito Santo, que hoje ele habita em nós. Amém? É ele que faz a diferença na nossa vida. É esse tipo de pessoa que também ele nos observa, mas muitas vezes nós deixamos ele de lado. Muitas vezes nós não pedimos nem a opinião dele. E aí, Espírito Santo, o que você acha? Eu vou nessa empresa, eu não vou nessa empresa? Eu faço isso, eu não faço? Muitas vezes nós deixamos ele de lado. Preferimos ouvir quem? O acusador. E as pessoas que muitas vezes não estão nem aí para aquilo que você sente, para aquilo que você precisa. Amém? E essa terceira pessoa, ela já te viu no teu passado. Ela viu as suas batalhas, ela viu aquilo que você venceu. Ela vê hoje você um vencedor. Amém? Porque ele te fez vencedor. Ele coloca essas verdades no nosso coração. Amém? E também é a única pessoa que ela já te viu lá no seu futuro.
Amém? Ela é a única pessoa que já te viu lá. Então muitas vezes você tem que tirar isso da sua vida, essas opiniões aí que não agregam em nada, e perguntar: quem já me viu no meu futuro? Quem sabe do meu futuro? Essa pessoa que eu tenho que dar ouvidos é o que? O Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo. Ele é aquele que nunca, diga assim, nunca vai me colocar numa furada. Aleluias. É o Espírito Santo, é esse tipo de terceira pessoa aqui. Por quê? No começo ali no verso 11, coloca lá para nós, Natan, para ver o que o Espírito Santo falou com Gideão. Verso 11, Juízes 6, verso 11. Aí, agora foi. Volta para outra, passa. Aleluia. Não, passa. Aí, isso aí, aí mesmo. Porque aqui o anjo do Senhor, ele fala o que para Gideão? Gideão, vamos colocar aqui o contexto. Gideão, a palavra diz que ele estava malhando um trigo no lugar que não era para se fazer isso. Eu andei dando uma pesquisada para saber, né, que muitas vezes nós falamos isso, bonito, né? A palavra de Deus fala que os nossos celeiros serão fartos de trigo, os nossos lagares vão ser cheios. Parece bonito, né? Eu falei: mas o que é isso? Eu sei mais ou menos o que era, mas eu falei: eu vou pesquisar para saber o que é. Porque o trigo, eles faziam o que? Eles faziam a seleção do trigo num lugar chamado eira. Amém? Que era mais ou menos o que? Um campo aberto, assim, um campão, né? Tipo aqueles que o Renan joga bola, campão grandão daquele. E tinha lá os trigos que eles iam colhendo e colocavam lá. E eles pegavam aqueles molhos de trigo, jogavam para o alto, e lá, como era um ambiente muito aberto, né? Quem joga bola sabe o que eu estou falando, e o vento, né, bem forte, e lá era um lugar alto, então ventava muito, então era muito favorável para quem fazia esse tipo de cultivo. Então eles pegavam aquele trigo, jogavam para o alto, aquilo que era coisa seca, o vento levava e só caiu o que? Os grãos, aquilo que ele ia precisar. Amém? Então era um trabalho até mais fácil, porque eles usavam, né, a natureza para ajudar eles. Tem aquela frase que fala: usar a natureza a seu favor. Então eles faziam isso. E o lagar era um lugar que era lá embaixo, porque era um lugar que eles pisavam as uvas, né? Ia descendo o suco lá, então era um lugar bem baixo. E a palavra diz que esse cidadão aqui, Gideão, ele estava fazendo, né, com trigo num lagar. Então isso quer dizer o quê? Que muitas vezes aquilo que Deus ele tem chamado a gente vai precisar de um esforço maior que a gente venha fazer. Amém? Porque ele precisava sair daquela situação. Ele falou: eu estou com fome, eu preciso comer, eu não vou viver isso. Amém? Então ele estava ali, né, malhando o trigo num lugar baixo, num lugar que não tinha vento nenhum. Então o esforço era muito maior. Mas ele falou: não estou nem aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Amém? E a palavra diz, né, que Deus, pelo anjo, né, Deus ele fala com ele assim: eu estou contigo, varão valoroso. Amém? Nada a ver com aquilo que ele estava fazendo. Amém? Porque ele estava com medo e não tinha valor nenhum, porque ele estava escondido. Quem se esconde aqui? Eu vou perguntar para os homens, na linguagem aqui dos homens. Quem se esconde é o quê?
Covarde. Então, nada a ver. Ele era um covardão que estava ali se escondendo, mas ele estava fazendo algo. O que eu quero falar com você, com essa parte aqui, né? Que sempre Deus ele vai olhar aqueles que estão fazendo algo. Deus sempre vai usar aquele que se dispõe. Amém? Se você está parado, se você está ouvindo outras vozes, Deus ele te chama nessa noite, se disponha, que eu tenho algo poderoso para você. Amém? Não deixe o inimigo te parar. Não deixe as situações te pararem. Amém? Porque quando o anjo ele chega e fala: eu estou contigo, varão valoroso. E outra versão ele fala: poderoso guerreiro, né? E ele já olha para ele mesmo e fala: mas eu mesmo? Igual muitas vezes eu me encontrei desse jeito. O pastor ele chegava em mim e falava: Jean, você vai fazer tal coisa. Eu mesmo, pastor. Você mesmo. Amém? Então Gideão responde e coloca lá no verso 13 para nós, para ver o que ele respondeu. Aqui vem as desculpas, né? Ele falou: estou contigo, varão valoroso. E ele fala: ah, Senhor. Que muitas vezes nós fazemos: ah, Senhor. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Amém? E aqui, se a gente olhar para eles, a gente não pode nem julgar, porque muitas vezes nós já falamos isso para Deus: o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não lembrou aquilo que o Senhor já fez. Eu já vi tantas coisas, porque o Senhor não olha para mim? Mas sabe o que Deus está dizendo aqui? Através da vida desse homem, ele estava fixado, a sua mente, o seu coração, num Deus que já fez, num Deus que teve experiências com outras pessoas. Era da família, sim, porque ele fala aqui dos nossos pais. Mas Deus aqui está falando: eu quero ter experiências com você. Amém? É isso que Deus está falando para você essa noite. Deus quer ter novas experiências com você. Amém? Porque eu já vi muitos irmãos que são aqueles irmãos saudosistas, né? Parece aqueles times que só ganha no passado, não ganha mais nada hoje. Olha lá naquele tempo do Pelé, meu Deus, você tinha que ver. Naquele tempo lá do jogador aí, você tinha que ver. E tem muitos irmãos que falam: naquele tempo, as igrejas, os cultos eram da hora demais, os cultos eram uma bênção, o fogo descia. Mas será que a sua atitude tem sido a mesma? Será que você tem anseiado em viver novas experiências com Deus? Amém? Esses dias a gente estava vindo do encontro e o pastor estava falando, né, de oração no monte. E ele falou, né, que tem umas histórias, né, que a pastora até compartilhou com a gente. Eu mesmo nunca vi, né, mas os irmãos iam no monte e saía aquelas brasas, né, no chão. Tem os irmãos que levavam para casa. A pastora falou assim que ela levou para casa, mostrou para todo mundo, falou: você tá doido, filho? Daí tá apagado. Aí levou para dentro do quarto acesa, porque a nossa fé é aquilo que nós queremos. Amém? Hoje em dia, se nós olharmos para isso, a gente fala: nada a ver esse negócio. Mas às vezes era uma, assim como o Gideão ele fez. Se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Às vezes nós precisamos de um sinal de Deus para acender aquilo que Deus ele tem na sua vida. Amém? Se for preciso, Deus, que mande o sinal, mas não fique passivo. Deus quer fazer algo poderoso na tua vida. Amém? Se for possível, Deus, eu já fiz isso,
Eu estava num culto e falei: Deus, o Senhor está falando isso comigo, que alguém venha aqui e me toque. O irmão foi lá e tocou no meu ombro. Falei: já era, é isso mesmo que Deus falou. É só você fazer prova. A palavra diz que não é pecado você fazer prova de Deus. Amém? A palavra diz que você não pode tentar, mas fazer prova sim, que Ele é fiel na tua vida. Então, se for preciso, faça isso. Fala: Deus, eu não sei, mas se o Senhor fazer qualquer coisa, se uma criança passar aqui na frente chorando, não sei qual aquilo que você vai pedir para Deus, mas se for preciso, se for isso que você precisa para sair, né, para essa vida que Deus Ele tem chamado você, que seja. Amém? Então Deus quer ter experiências novas com você. Não pare no milagre que Deus já fez. Deus tem mais. Amém? Eu comecei falando aqui do ano da casa cheia. Nós estamos na metade do ano ainda. Sabe, se você já recebeu algo de Deus, não se contenta com isso não. Deus tem muito mais. Amém? Você pode falar para o irmão que está do seu lado aí? Fala: Deus tem muito mais. Não se contente com aquilo que Ele já fez. Aleluia. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas lá no verso 13, em momento algum Deus repreende Gideão. Então tem coisas na nossa vida que nós vamos chegar diante de Deus, e graças a Deus, graças a Ele, que nós temos o Espírito Santo, que a palavra diz que Ele é o nosso intermediador. Muitas vezes nós nem sabemos o que orar, o que pedir, mas Ele vai lá e fala com Deus. Amém? Então, em momento algum, Deus Ele fala: cala a sua boca, Gideão, eu não já falei que eu sou com você? Ele deixa ele falar. Muitas vezes Deus Ele deixa a gente falar, porque Ele sabe, Ele tem um Google Tradutor dentro dele que Ele fala: ó, não é nada disso aí que Ele está pedindo. Porque eu vou perguntar aqui, se você quiser levantar a mão, você levanta, se não quiser também não levanta. Quantas vezes numa adversidade, numa situação difícil, e você falou: não tenho mais saída, Jesus. Pai, nesse momento eu quero morrer. Quem já pediu isso? Alguns levantaram a mão, alguns ficaram abaixados, mas eu creio que muitos de nós, porque a nossa carne, a saída é essa: se esconder, acabar com tudo, né? Porque, eu não vou falar isso não. Espero que minha mãe não veja. Mas qual das mães já falou: quero ver quando eu morrer, e o que vai acontecer nessa casa? Porque ela queria morrer? Não queria. Ela só estava vendo que estava difícil. Os meninos não obedecem. Os meninos tá impossível, né? Mas ela não queria morrer não. Amém? Então muitas vezes nós até fazemos essa oração: Deus, por que não me leva agora? Sabe, eu queria morrer. Mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo, que Ele está lá ao lado de Jesus. Ele fala assim: Pai, ele não quer morrer não, ela não quer morrer não. Sabe o que ela está querendo? Ela está querendo é vitória. Amém? Ela está querendo é vitória, Pai. Ela não quer morrer não. Isso é o que o inimigo quer que você pense. Amém? Mas até para isso ele não tem o poder de tirar a vida de ninguém. Amém? Glória a Deus. Versículo 14, coloca lá isso. O Senhor voltou para ele e disse: com a sua força, com a força que você tem, né, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Aqui é o que Deus fala com ele. E essa frase aqui, ela me pegou. Eu falei: mas como assim? Porque a palavra diz que a gente não pode andar na nossa força. E Deus falou para ele: vai nessa tua força, né? Vai na força que você tem.
E ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, porque a força não era dele, mas sim da alegria que Deus ele teve de ver aquele homem fazendo algo diferente. Amém? Então muitas vezes você não vai ter força, mas se você se levantar, se você fazer algo diferente, a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias! É a alegria dele que vai nos dar força. Se ele está alegre, é isso que eu preciso. Amém? Agora imagina você parar para pensar e falar assim: eu estou dando uma alegria para o meu pai. Não é maravilhoso? Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então creia nisso. Então Deus ele vai contar com o quê? Com o seu primeiro passo, com a sua inconformidade com as coisas que acontecem nesse mundo. Hoje, o assunto dessa semana foi de um filme da tal de Barbie, que tá todo mundo falando. Hi Barbie pra lá. E muitas pessoas, muitos pais, as crianças chegam: eu quero ver o filme da Barbie, pai. Tá todo mundo vendo. Eu acho que essa criança, essa pessoa nunca escutou da mãe falar assim: ó, você não é todo mundo. Porque quem já escutou isso, hoje isso faz muito sentido na minha vida. Mas naquele momento, naqueles dias lá, eu falava: não, nada a ver, mãe. Tá todo mundo indo. Porque o nosso pai ele nos ama. E se você não prestou atenção, esse filme ele não é para criança, não é. Ele tem uma classificação indicativa lá, e muitos que já foram lá, pessoas cristãs, estão falando que esse filme não é muito bom. Então você não é todo mundo. Fala aí pro irmão que está do seu lado: você não é todo mundo. Aleluias. Então nós não somos todo mundo. Eu não preciso estar fazendo alguma coisa porque todo mundo está fazendo. Amém? Se você já foi, beleza, mas fica a dica. Aqui não é a propaganda, não é igual a do encontro. Se você não foi, não vá. Amém? Então, se você foi, amém. Retenha o que, se teve alguma coisa boa, se matou lá a sua curiosidade na infância, porque eu creio que algumas pessoas nem tiveram oportunidade, de ter uma Barbie. O pai dava lá uma bonequinha lá que parecia, a Polly, falava: é a Barbie, pronto, e enganava a criança. Mas, amém. E aqui, vamos lá no verso 15. Que aqui, depois que Deus ele fala isso com ele: vai nessa tua força, eu estou contigo. Ele não desiste. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Deus ele está ali falando: ó, meu Deus, vem aqui meu filho, vem aqui, deixa eu te falar de novo. Ele não desiste. Ele começa a falar assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Então aqui pode acontecer também na nossa vida. Quando surge algum desafio. Amém? Porque muitas vezes você pode olhar para essa palavra e falar: eu não sou como esse povo não, eu não sou covarde, eu não preciso me esconder. Mas às vezes nós nos escondemos dos desafios. Amém? E uma coisa assim que pode interromper muito a nossa caminhada com Cristo, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, é o que Satanás ele está investindo pesado, em colocar dúvidas e fazer a gente olhar para o nosso próximo.
Ou seja, fazer comparações. Porque quando a gente olha para o irmão, você vê aqui os meninos aqui louvando, coisa linda. O menino aqui, o Deverson, tocando aqui o baixo, coisa linda. Diego aqui, meu Deus. O Wellington nem se fala. Né? O Mateus ali, ó, fera. E às vezes você olha e fala, eu tenho até vontade de dar umas batidas ali, mas eu acho que não consigo não. Aquele baixo ele tem um som legal, mas tem até menos cordas que o violão, mas acho que para mim também não dá não. E às vezes você começa a fazer comparações. Isso muitas vezes nos para. Você vê o irmão aqui fazendo uma ministração, abrindo um culto, né? E quando chega o pastor e fala, ó, você vai fazer tal coisa. Aí você fala, mas será que vai sair igual o pastor? Será que vai sair igual fulano? Será que os irmãos pelo menos vai dar um glória a Deus? A gente começa a fazer comparações na célula. O irmão ministra muito bem o louvor, mas meu líder colocou para ministrar essa semana, não sei não. A gente começa a fazer comparações. E isso é algo muito perigoso. Amém? Isso é algo muito perigoso. Porque aqui ele começa a falar o quê? Minha família é mais pobre. Começou a comparar o quê? A família dele com as outras. E ali ele falou um nicho menor de pessoas. Ele falou, e eu ainda, inclusive, Senhor, inclusive, eu não sei nem se ele sabia falar inclusive, se ele falou exclusive, Senhor, né? Eu sou o menor, se o Senhor não sabe, eu sou o menor da casa do meu pai. Então como é que o Senhor está falando um negócio desse? Como é que o Senhor está me entregando algo tão poderoso que eu tenho que fazer? Né? Então ele começou a quê? Fazer comparações. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você está ligado aqui? O que eu estou falando? Qual foi a primeira coisa que Deus chamou esse homem? Alguém? Varão valoroso. Amém? O homem, a única pessoa que pode ver Gideão no futuro, ele falou, varão valoroso, poderoso guerreiro. Amém? Então, antes de você inventar qualquer desculpa, Deus ele vai te chamar pelo que ele vê que você é. Amém? Então, eu sei que seu discurso de desculpa pode ser muito bom, mas Deus, ele te olha, né? Ele te vê do jeito que ele quer que você seja. Amém? Por isso que Jesus, antes de ser tentado, ele falou, você é meu filho amado em que eu tenho prazer. Eu tenho prazer. Então o que você acha? Que Deus estava feliz com Jesus? Estava muito. E ele foi nessa força. Foi Deus que deu a força para Jesus, porque ele era carne como a gente. Amém? Ele tinha o que? A verdade dentro dele. Aleluias. Então, outra coisa, Deus ele conhece mais do que ninguém o seu pequenino coração. Nós cantamos aqui que as mesmas mãos poderosas, grandiosas de Deus, que sustenta todo o universo, ela sustenta esse pequenino coração que você tem aí batendo. Amém? Porque se você não sabe, a primeira coisa que se forma no ser humano é o coração. Então o primeiro toque de Deus já foi aí na tua vida. Amém? No teu coração. Então Deus tem algo poderoso na tua vida. Por que ele falou isso? Eu até falando sobre isso, a gente não conhecer tão bem o nosso coração. Uma vez eu falei até isso para minha esposa. Eu falei, eu vou fazer 9 anos de casado com ela. E eu falei, por mais que eu esteja todo esse tempo com você, se deixar, a Natália ela quer viver grudada comigo. Mas não dá, né? Mas assim, uma coisa que eu falei para ela, mesmo
Com esse tempo todo que eu estou com você, eu creio que ainda não conheço totalmente o seu coração, como Deus ele conhece. Porque tem coisas que ela faz que parece que, eu falo, isso aí saiu fora do script aqui. Não estava nos planos esse negócio aqui. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Né? Então, por isso que eu não conheço o coração. É bom que ela ouve. Ela sabe, eu já falei isso para ela. Então, por mais que a gente, até nós mesmos, a gente conhecendo a gente mesmo, tem umas coisas que nós fazemos, nós falamos, meu Deus, eu sou tão bom, por que eu fiz isso? Eu não era para ter feito, não era para ter falado desse jeito. Mas Deus ele conhece como nenhum outro o seu coração. E ele sabia que Gideão ele tinha consigo um complexo de inferioridade. Porque ele começa nessas desculpas aí no verso 15. Esse complexo acontece em nossas vidas porque muitas vezes queremos comparar a nossa vida com a do nosso próximo, com a do nosso irmão. A gente vê os irmãos uma bênção, a gente vê, nossa, que casal top, né? Nossa, aí você já começa, né? Se o meu marido fosse assim, se a minha mulher tratasse do jeito que ela trata. Mas ó, irmão, que ninguém te conta é os perrengues que eles passam, as lutas que eles passam. Isso aí você não passa longe da sua cabeça, porque você está vendo o quê? O agora, o momento. Às vezes teve um maior quebra-pau antes de vir para a igreja, você nem sabe. Pode acontecer. Amém? Não é bom, mas pode acontecer. Então, às vezes nós olhamos para a vida dos irmãos e começamos a comparar. Ah, mas ó, se eu tivesse um carro igual daquele irmão, nossa, ia levar tanta gente. Ah, meu Deus. Mas você nem sabe também, não te contaram o que o irmão ele faz para pagar a parcela, para pagar seguro, né? O que ele deixa de abster, de ir para a praia, de fazer cada rolê da hora para pagar o carro, para ter o conforto da sua família. Amém? Isso aí ninguém te conta, isso aí você não lembra. Amém? Mas nós queremos comparar essas coisas, e isso muitas vezes traz algo mal para nós, porque nós enxergamos o quê? Que nós somos inferiores. Eu falo, o irmão é bem melhor que eu, a irmã é bem melhor que eu. Nada a ver. Deus tem falado algo muito assim comigo nesses dias, sobre a gente ser algo único. Deus ele te fez único. Amém? Eu falei isso ontem na cela. Falei assim, Deus ele te fez e jogou a forma fora. Fala pro irmão que está do seu lado aí. Fala, Deus ele te fez perfeito, desse jeito, maravilhoso, mas ele jogou a forma fora. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é único e exclusivo. Amém? A sua história é única e exclusiva. Amém? É muito legal. Uma vez eu parei para pensar nisso. Eu falei, é muito legal, né? Eu ver as histórias dos profetas e cair fogo do céu, mas isso aí é o que Deus tinha para eles naquele tempo, naquela ocasião. Mas o meu rei Jesus, ele antes de ele falou assim, ó, eu vou te dar a vocês o Espírito Santo e vocês vão fazer coisas maiores do que eu já fiz. Amém? Então você vai fazer coisas maiores. Aquilo que você tem feito nesse tempo, que você tem se levantado, Jesus não fez. Amém? Jesus não fez. Então a sua história é única e exclusiva. Aleluias. Porque a gente se comparar é algo assim muito perigoso, porque nós podemos chegar a dois extremos na nossa vida. O primeiro extremo é o quê? Comparar com o irmão. Eu não estou tão ruim assim. O irmão, como é que ele está? Como é que é a roupa dele?
O irmão veio de chinelo, o irmão veio disso. Eu não tô tão ruim assim. O irmão veio, igual o Thiago ali, ó, veio com a calça faltando um pedaço. Pagou mais barato, né? Pagou mais barato. Aí, ó, pagou mais barato. Tem que ter inteligência, né? Então, às vezes a gente começa a criar o que? Na nossa vida, algo soberbo. E a palavra diz que Deus abomina os soberbos. Não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer o que? Ter felicidade em você, para Ele te dar força. Amém? Ou também o outro extremo, que a gente vê o irmão lá em cima e você lá embaixo. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou chegar lá, né? E isso é algo muito perigoso, né? Então o melhor a se fazer é olhar, pedir a Deus, falar: Deus, qual é a vida que o Senhor tem para mim? Aonde o Senhor quer que eu chegue? Muitas vezes nós nem queremos saber disso. É mais legal, né, viver uma vida que passa nas novelas dos famosos. Eu fico vendo aí, tem uns caras que é MC e eles alugam, né, mansão, aluga carro, cara, para falar que tem. Mas é uma vida de mentira. Amém? E ele está mentindo para as pessoas? Não, porque muitos já até sabem. Mas ele está mentindo para ele mesmo. É uma vida que Deus, Ele não tem para ele. Ele está querendo viver uma vida que não é para ele. Amém? Glória a Deus. Então devemos nos contentar com o que Deus tem colocado em nossa vida, enxergar do ponto de vista de Deus. O que temos no momento é exatamente o que nós precisamos. Amém? Então, o que Deus falou comigo, né? Olha as pessoas que estão ao teu redor. Olha a tua família. Muitas vezes você compara, fala: eu acho que eu nasci na família errada. Mentira! É a família certa, é a melhor família que você tinha para nascer. Pode ser até parecido com aquele seriado que tinha lá a Grande Família, mas é a sua família. Porque todo mundo fala isso, nenhuma família é perfeita. Nem a de Jesus foi. Jesus, o Messias, o próprio Deus que veio para nos libertar, a família dele começou bem complicada, com a mãe não querendo que ele fizesse aquilo que ele tinha para fazer, e os irmãos também foram no mesmo embalo. Amém? Então a sua família é perfeita, a sua célula é perfeita, são as pessoas perfeitas que estão ali. Amém? Comece a olhar essas pessoas de uma forma diferente. Amém? Porque quando eu olho para cada um que está ao meu redor, cada um da minha célula, eu falo: Deus, Ele me colocou aqui para me aprender com cada um. E eu me vejo em cada um, cada estágio da minha vida. Amém? E tem estágios que eu nem passei, mas eu começo a olhar para a vida do irmão, falo: ele está vencendo assim, então eu vou fazer do mesmo jeito. Amém? Porque é isso que é corpo, é isso que é família, é isso que Deus quer para nós. Amém? Glória a Deus. Então Gideão libertou o povo de Israel. Ele juntou, né, a palavra diz 32 mil homens, mas Deus disse que era muito. Então muitas vezes Deus, Ele vai dar esse banho de água fria na gente. A gente fala: arrumei um emprego top, eu queria ganhar, mas Deus fala: não é isso que eu quero para você, meu filho. Não é essa porta que eu abri aí, né? Você entrou aí porque você quis. A palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Ele está ali, mas não é a vontade dele. Amém? Então Gideão, ele fez esse esforço todo, juntou aquela galera, 32 mil homens. Falou: agora acho que dá. Porque ele sabia que o exército era muito grande, 135 mil, né? Na conta, e ainda ia sobrar o quê? Uns 103 mil. Falei: vamos ver, né? Mas eu acho que dá. Então a primeira pergunta que ele fez ao povo, tô terminando aqui, gente.
Quem está acovardado? Quem está com medo? Deus falou, ó, tem muita gente, faça essa pergunta para eles. Eu creio que ele ficou espantado, Gideão, porque a palavra diz que 22 mil homens foram embora. Quando ele olhou, ele falou, e agora? Né? Então, na nossa vida, né, a grande questão não é se você está com medo. A grande questão é o que? Se você é um covarde. Aleluias. A grande questão não é você ter medo. Porque você acha que eu subi aqui, eu não estava com medo? Estava. Toda vez que eu vou fazer algo, muitas vezes não é medo de falar, porque eu creio que a palavra está dentro de mim. Eu creio que é o Espírito Santo que me usa. Não tem nada de mim. Eu sempre falo isso. Se fosse por mim, eu chegaria aqui, ia dar uma boa noite, ia descer e já era. Todo mundo ia dar risada da minha cara. Mas não sou eu, é o Espírito Santo. Então a grande questão é o que? Não é se você tem medo. Tá com medo? Esse dia eu coloquei até lá no Instagram. Porque a palavra diz que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então se você está convicto disso, você não vai ter medo de nada. Amém? Você não vai ter medo de nada. Então até coloquei lá no Instagram. Você está com medo? Mete o louco. Vai com medo mesmo. Sabe? Vai. Só vai. Deus não quer que você pare, mas vai. Faça algo diferente nesse tempo. Amém? Deus tem te chamado para fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo. Amém? Então, mas algo que o anjo do Senhor ele falou para Gideão: vai, você vai libertar, eu estou contigo. Amém? Então não tenha medo, Deus ele é contigo. Amém? Você pode falar isso? Deus sempre é comigo. Aleluia! Deus sempre é com você. Não tenha medo. Aleluia! Então, estou finalizando agora. Gideão venceu uma guerra impossível de ser vencida com apenas 300 homens. Todos aqui conhecem a história. Depois daqueles 10 mil, Deus ele falou: não, tem mais um teste que você precisa fazer para saber quem vai estar mesmo com você. Amém? Porque muitas vezes é muito melhor você caminhar com pessoas que você sabe que tem medo, né? Que muitas vezes ela vai aceitar o desafio, do que você andar com pessoas que estão ali do seu lado. E na hora, né, como a gente fala, na hora que o bicho pega, todo mundo dá as costas, te deixa na mão. Amém? Então Deus conta com pessoas de coragem. Amém? Coragem. Então ele venceu uma guerra impossível com apenas 300 homens, mas todos estavam aliançados uns com os outros e na palavra que Deus tinha dado a Gideão. Essa aqui é a diferença que vai fazer total na nossa vida, que vai mudar o nosso patamar de vida cristã. É você saber que tem pessoas ao teu lado que estão com você e estão aliançados à palavra. Aleluias. Então, e o maior segredo é que a guerra era impossível de ser vencida, mas do lado de Gideão estava o Deus do impossível. Aleluias. Só Ele poderia fazer. Gostaria que você ficasse de pé. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Aleluias. Deixa eu falar algo aqui no teu coração. Não se disperse.
disperse. O posicionamento de Gideão foi uma virada de chave, não só da sua vida, mas de todo um povo que perecia sem precisar. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida sem precisão. Nós passamos dificuldades nessa vida sem precisão, porque falta esse start na sua vida, esse abrir de olhos espirituais, esse abrir os seus ouvidos para ouvir o que Deus Ele quer que você faça. Aleluia. Faça algo diferente. Seja como Gideão. Tome uma atitude diferente dos outros. Se posicione da maneira que Deus quer te usar nesse tempo. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Deus tem te chamado para viver uma vida de vitória. Deus, quando ninguém vê, quando ninguém via valor em você, a única palavra que te chamava era o que? Pecador. Você não vai conseguir. Mas Deus, Ele te olha nessa noite e por toda a sua vida, sabe? Carregue isso com você. Ele fala: varão valoroso, varoa valorosa, você tem valor. Você tem valor. Ainda que o mundo não enxergue, você tem valor. Ainda que a sua família não esteja enxergando isso em você, você tem valor. Ainda que lá no seu trabalho você acha que você não está sendo valorizado, Deus, Ele te fala: você tem valor. Na sua escola, aonde os seus amigos, os seus colegas, os professores, uma escola, pode ser que seja quase inteira, busque os valores do mundo. Deus, Ele fala: você tem o valor que eu te dei, que é mais poderoso, é mais valoroso do que o ouro, do que a prata, do que tudo isso que do que o mundo está te oferecendo. Sabe, tenha a atitude como de Gideão. Aleluias. Eu te faço uma pergunta nessa noite, porque o anjo, ele olhou para Gideão e falou: vai nessa força, vai nisso que está dentro do teu coração. Não tenha medo. Não há empecilho, não há impossível, pois Ele é o Deus do impossível. Vai nessa força. Vai nesse primeiro passo que você deu. Vai nesse primeiro passo que você está querendo dar. Não importa o que vai acontecer, Deus, Ele é contigo. Você tem valor. Você tem valor. Deus é contigo. Vai nessa força. E nessa noite eu te pergunto: o que você tem hoje consigo? O que você tem? Você tem uma força de vontade? Você tem uma chama ardente no teu coração? Você tem um querer de estar fazendo a obra do Senhor? Não há impossível para Ele. Aleluia. Coloque diante de Deus e Ele vai te usar. Mesmo que você tenha que criar estratégias para escapar daquilo que Satanás tem oprimido a sua vida, aprisionado os seus pensamentos, Deus, Ele te dá sabedoria nessa noite. Deus, Ele te dá estratégia nessa noite. Deus, Ele está falando aqui com você. Ele te dá estratégia para que você escape das ciladas. A palavra
palavra diz do laço do passarinheiro. O passarinho, ele só é preso para que ele viva uma vida que não é dele, uma vida que não é a vida de liberdade. Eis que Satanás, ele quer tirar, eis que Satanás, ele quer fazer na tua vida. Não queira, tome uma atitude diferente do mundo. Aleluia. Eu fui criado para o Senhor, manifestar o teu amor. Eu não quero estar estagnado, Pai, eu quero fazer sempre algo mais. Eu quero fazer algo mais no teu reino. Eu quero me posicionar nessa noite, fazer algo no teu reino, a fazer algo na tua célula. Ah, Senhor Jesus, quero convidar você, vem aqui na frente. Nós estaremos orando. Sabe, esse primeiro passo que você está dando vai mudar a sua geração. O teu povo, aqui está a geração. Saiba que você carrega uma geração dentro de você. Aquele ato que Gideão ele teve mudou a sua geração. Ele não quis viver aquilo que Deus já tinha feito. Ele deu as suas desculpas, sim, mas ele preferiu viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Aqui está o povo que não se acovarda, que não se acovarda, mas sim que alegra o teu coração, pois nós sabemos que a força que nós precisamos para fazer tudo em nossas vidas, seja secular, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja como pais, seja como mães, a nossa força vem do Senhor. Em Ti nós entregamos essa noite a Ti, que o Senhor venha ungir, que o Senhor venha capacitar, Paizinho, esses teus amados, esses filhos que estarão dispostos, Pai, a sempre, dia após dia, a entregar algo a Ti, a fazer algo na Tua presença, Pai. Nós não vamos parar, nós não vamos nos acovardar, mas sim nós vamos ter coragem, pois o Senhor é conosco. Aleluias, aleluias. Aplauda bem forte o nome de Jesus.